Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de AutoCAD, da disciplina de AutoCAD. Esta é a aula de número 4 e nela nós daremos continuidade ao estudo dos comandos de construção, o qual iniciamos na aula passada. Na aula passada nós vimos os primeiros comandos, os comandos mais básicos, os comandos utilizados para a confecção de linhas e polígonos. Hoje nós daremos continuidade com o estudo de criação de arcos, de círculos e elipses, né? Um dos nossos objetivos. Porém, antes, nós iremos fazer uma revisão a respeito do conteúdo da aula passada, respondendo a atividade que foi deixada no finalzinho da aula. Vamos lá? Então, a primeira questão diz: insira pontos nas coordenadas abaixo especificadas. Foram dados 3 pontos com as suas respectivas coordenadas x e y. Vamos à confecção desses pontos. Então, indo aqui para o AutoCAD, para que nós possamos inserir pontos, vamos digitar o comando PO, né, que é o comando ponto. Vou selecionar aqui, ó, ponto, verificar quais os locais ou quais as suas coordenadas. Então, a coordenada em x, 1058.8056, coordenada x, 1058.8056, uma vírgula, né, que é para separar a outra coordenada, 278.1935, e aperta Enter. Então, o ponto foi parar em algum local aqui. Nesse momento, nós estamos preocupados em descobrir em qual a posição em que ela está, em que o ponto está. Iremos descobrir utilizando o comando zoom daqui a pouco, né? Vamos primeiro determinar os demais pontos, depois nós visualizaremos onde eles ficaram, né? O próximo ponto está aqui na letra B, também é o ponto 1058, né, na coordenada x. Lembrando que para habilitar um comando que nós já utilizamos, né, vamos apertar aqui no teclado seta para cima e apertar Enter. Habilitamos aqui o comando 1058.8056, coordenada em x, e em y 247.5935, aperta Enter. Terceiro e último ponto está na coordenada 1071.1056, vírgula, né, que é para agora inserirmos os valores da coordenada em y, 297.9718. Lembrando que números decimais são representados por pontos aqui no AutoCAD. Nós não utilizamos a vírgula é utilizada para separar as coordenadas do ponto ou da entidade que nós estamos desenhando, beleza? Aperta Enter. Então, os pontos já foram plotados, eles estão em algum local aqui do nossa área de trabalho, que nós não sabemos onde é. Para que nós possamos identificá-los, vamos habilitar o comando zoom, apertando Z aqui no teclado, ou aperto Enter, né, para confirmar o comando, ou então clique, e vamos escolher o zoom estendido. Pronto, ó. O AutoCAD já fez a mudança já para o local onde os pontos estão. Ele não está sendo fácil aqui visualizar, mas para que você consiga chegar com mais facilidade, vamos afastar um pouquinho aqui o zoom. Vamos apertar Ctrl A para verificar onde esses pontos estão. Então, olha eles aqui, ó. Eu afastei aqui um pouquinho, vou dar um zoom estendido novamente para aproximar os pontos, né? Eu vou clicar Ctrl A mais uma vez. Então, eles apareceram aqui, ó. Um aqui em cima, um aqui mais ou menos no meio da tela
e outra aqui embaixo, que está escondida aqui embaixo, ó. Já estão aqui na tela. Então, para nós possamos ver com mais facilidade, vou afastar aqui a visualização, né, o zoom de afastamento, e aí conseguimos notar aí com mais facilidade esses pontos, beleza? Respondida aí a primeira questão, vamos à questão de número 2. Vou apagar aqui os pontinhos para responder a questão de número 2. 2. Desenhar no AutoCAD um polígono escrito de raio 5. Vamos lá. Vamos escolher aqui a função comando polígono, aqui no retângulo, ó, clica aqui na setinha para baixo, polígono. Vamos escolher o número de lados deste polígono. É um polígono de... a questão não fala quantos lados tem, mas vamos imaginar que sejam 6 lados, né? Um hexágono. 6 lados. Vou clicar num ponto qualquer. Aqui eu não tenho um ponto específico para fixar esta figura, um ponto qualquer. E o nosso polígono ele será inscrito na circunferência, e o raio com tamanho de 5 unidades, né? Ficou bem pequenininho, é porque o zoom aqui está numa condição que está bem distante da imagem, né? Se eu quiser aproximar, utilizando aqui a bolinha do mouse, eu vou aproximar o cursor de onde eu quero aproximar a imagem, né? E girar para frente a bolinha para aproximar aí a imagem. Uma outra dica com relação a comandos de visualização é o comando chamado pan, né? O comando pan é a mãozinha aqui, ó, que eu utilizo para arrastar a figura, arrastar a imagem. Cancelei o comando, mais uma vez, comando pan, é o comando mãozinha aqui, que é para arrastar a tela, arrastar a imagem, os objetos, né? Então clica aqui com o mouse, consiga arrastar com facilidade, né? Uma outra maneira de executar esse mesmo comando é simplesmente pressionando aqui a bolinha do mouse, ó. Eu estou pressionando a bolinha do mouse e arrastando o mouse, né? Aí eu consigo fazer o arrasto do objeto ou da figura. Vamos agora à questão número 3. Questão número 3 diz: desenhar no AutoCAD a figura abaixo utilizando o comando linha. Então nós temos uma figura aqui, vamos praticar um pouquinho do comando que nós vimos na última aula, o comando linha, fazendo este desenho. Então o desenho dá algumas informações aqui, né, de cortagem, ou seja, as dimensões do desenho, e vamos tentar seguir estas informações, né? Ele não dá essa informação, essa distância, mas vamos imaginar que esta distância aqui seja uma distância de 18 unidades, né? Lembrando que esses números, essas unidades aqui, 36, 9, 12, 9, esse 18 que eu informei aqui agora, no AutoCAD pode significar qualquer unidade de medida, né? Pode ser 18 milímetros, pode ser 18 centímetros, 18 metros. Isso quem vai definir é você nas configurações que nós iremos ver um pouco mais à frente, como fazer essas configurações e fazer o desenho de acordo com essas unidades que nós iremos definir um pouco mais à frente. Então, vou apagar aqui a figura que estava antes e vamos desenhar utilizando o comando linha. Vamos utilizar o método direto, né, que é aquele método em que nós apenas direcionamos e indicamos a dimensão da linha. Vamos utilizar o comando desta forma, né? Como eu preciso ter linhas retas, né, sem estar na diagonal, na diagonal, eu preciso de linhas ou horizontais, retas horizontais ou verticais para esse desenho. Então vamos habilitar aqui o comando orto, apertando aqui no teclado F8 para permitir que nós consigamos fazer linhas somente ou na horizontal ou na vertical.
Então vamos iniciar deste ponto aqui mesmo. Ó. Vamos lá. Então, vou afastar aqui um pouquinho para centralizar mais o desenho. Vamos direcionar para cima e fazer primeiro esta linha aqui, ó, com tamanho 18 unidades. 18 unidades, aperto Enter. Então, observe que a linha ficou muito pequenininha, né? Então, para que eu possa visualizar com mais facilidade, eu vou ampliar aqui o desenho, né? Vou aproximar o zoom e fazer agora as outras linhas. Eu vou fazer agora a linha para a esquerda com tamanho 12. Direciono para a esquerda, tamanho 12. Né? Essa linha que sobe tem tamanho 9 unidades. 9 unidades. Direcionando agora para a esquerda com tamanho 12, né? Vamos considerar que essas dimensões aqui tenham o mesmo tamanho. Então 12 para a esquerda. Para baixo 9 unidades. Para a esquerda 12 também, né? Considerando que todos têm o mesmo tamanho. Estou dividindo aqui 36 unidades por 3 partes iguais, cada um com 12. Para baixo com 18, né? A mesma dimensão que a direita. E voltando agora para a direita com 12 unidades. Sobe com 9 unidades, para a direita com 12, desce com 9 e fecha aqui a nossa figura com 12 para a direita, né? Então, vou cancelar agora o comando linha, né? Eu não quero mais fazer linhas a partir deste ponto. Eu quero fazer uma linha agora para fechar essa parte de cima aqui, ó, à direita e à esquerda. Vamos imaginar que seja um objeto mais ou menos com esta aparência aqui, ó. Vamos imaginar que tenha mais ou menos essa aparência, esse objeto, não vai ficar perfeito, mas vamos imaginar que seja mais ou menos assim, um objeto assim, né? Pelo que dá a entender, o objeto tem mais ou menos esta aparência aqui, com uma parte de trás, aqui, ver. Seria uma espécie de T aqui em cima, ó. Seria mais ou menos assim, ó, esse desenho, né? Talvez sem esta linha aqui, eu coloquei uma linha aqui, mas talvez sem essa linha. O desenho, talvez, o objeto tenha mais ou menos este formato. Vamos imaginar que nós estamos enxergando esse objeto por esta vista, né, por este ângulo. E aí vamos agora fazer o desenho destas faces aqui, ó. Beleza? Que são essas aqui que nós iremos desenhar agora. Então vamos fazer linhas, né? Duas linhas, uma subindo para cima, ou desculpa, uma direcionada para cima e outra direcionada para a esquerda, né? Uma com tamanho 9 e outra com tamanho 12. Então vou selecionar o comando linha, vou clicar aqui nessa aresta, sobe com 9, não é isso? Sobe com 9 e para a esquerda com 12, né? Eu não digitei aqui o tamanho porque apareceu o quadradinho aqui. Esse quadradinho é uma função que nós habilitamos no AutoCAD que permite que nós consigamos fixar a entidade que nós estamos utilizando, por exemplo, a linha que eu estou utilizando agora, consiga fixar aqui na aresta, né, dessa imagem, ou nas extremidades de linhas. Então, esse quadradinho me permite isso, né? Fixar com precisão este ponto. Então, vamos agora fazer as duas linhas aqui do lado esquerdo, a partir desta aresta, com tamanho 12 para a esquerda e para baixo eu digito 9 ou simplesmente clico aqui no ponto que conseguimos fazer aí a figura, beleza? Então, está representada aí a figura. Vamos imaginar que seja a face uma das faces ou uma das vistas de um objeto, né, de uma peça, que tem mais ou menos a aparência que está sendo mostrada aqui à direita.
né? Então estamos observando a vista a partir deste ângulo, né? Aparece dessa forma, né? Um pouquinho do desenho técnico. E agora, fazendo aqui a última questão, vamos imaginar que este desenho seja um esboço de um terreno ou um esboço de uma residência que tenham essas dimensões. Vamos imaginar que sejam dimensões em centímetros, né? Aqui 360 centímetros, 3 metros e 60, 60 centímetros, 60 centímetros, 2 metros e 40 e assim vai, né? Então vamos imaginar que seja um desenho de uma planta, né? Um esboço de uma planta. Então vamos lá, vamos começar a partir de qualquer ponto, né? Para comprovar que eu posso fazer o desenho a partir de qualquer ponto, vou escolher esse ponto aqui, por exemplo, né? E fazer agora no sentido horário, né? Eu estava fazendo sempre os desenhos no sentido anti-horário, mas isso não é uma regra. Lembrando daquele, não é bem uma dica, mas aquela informação inicial que eu dei no início do curso, da disciplina, em que o que nós estamos vendo aqui não é uma obrigatoriedade, né? Não é a forma única de se fazer um desenho. Então, estou mostrando aqui como, por exemplo, utilizar o comando linha, mas estamos vendo que nós podemos utilizar o comando linha de várias maneiras diferentes, né? Com comandos pelo teclado, com cliques no mouse, né? Por meio dos ícones lá nos menus. Então, nós temos diversas maneiras de fazer a mesma coisa, de chegar ao mesmo resultado. Então, pelo fato de eu ter feito os desenhos sempre de baixo para cima, no sentido anti-horário, não quer dizer que seja uma obrigatoriedade fazer desta forma. Você pode fazer da maneira que você quiser, contanto que faça da maneira correta, está tudo bem. Beleza? Então, vamos começar deste ponto. Vamos selecionar aqui o comando linha. Meu último comando foi o comando apagar, eu não quero utilizar o comando apagar, comando linha, beleza? Vamos clicar aqui, ó, direcionar para baixo, com tamanho 60 unidades. 60. Observe que a linha ficou muito grande. Vou afastar aqui o zoom um pouquinho, ó. Afastei o zoom. 60 para a direita. 60 para a direita. Subindo 60 também, né? 60. Agora para a direita, mais uma vez, agora com dimensão de 120 unidades. 120 unidades. Para baixo com 240. Para baixo com 240. Para a direita com 60. Para baixo com 60. Beleza? Então, essas duas foi o que nós fizemos agora por último. Vamos agora direcionar para a esquerda com a dimensão 360. Esquerda 360. Para cima 120 unidades. Para a esquerda 60 unidades. E para cima mais 180. Beleza? Vamos agora finalizar o nosso desenho, fechar aqui a figura, ou clicando aqui na aresta, ou simplesmente digitando a dimensão 180 unidades, beleza? Então coincidiu lá com um ponto, quer dizer que nosso desenho está certinho, né? Está de acordo com o que está solicitado aqui na questão. E vamos imaginar que seja o esboço, né? A parte externa, o limite externo das paredes, né? De uma residência. Então, se eu quisesse representar as paredes, eu teria que fazer uma outra linha aqui, né? Em paralelo, para indicar que isso aqui seria uma parede. Existe uma maneira fácil de se fazer essa linha paralela que nós veremos mais à frente, né? Um comando específico aqui no AutoCAD que permite que nós consigamos aí duplicar essas linhas sem muita dificuldade. Veremos um pouco mais à frente. Beleza? Então, respondidas aí as 4 questões, vamos agora à nossa aula de hoje, que tem como objetivo continuar o estudo das principais primitivas geométricas, né? Hoje nós iremos conhecer mais alguns comandos de construção. Nós veremos como realizar ou utilizar os comandos círculo para a criação de círculos, arcos e elipses. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro comando.
comandos de construção, comandos para círculos. Então, o comando círculo ele vai ser acessado aí, se pelo teclado utilizaremos o comando C, se for pelo mouse, nós iremos clicar diretamente aqui no menu, no botão correspondente ao círculo, né, que é esse aqui. Então, círculo ou circunferência está sendo mostrado aqui na imagem. Vamos à confecção de círculos, né? Vou apagar o desenho. Se eu quiser selecionar tudo, né, tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras, né, é clicando aqui embaixo, arrastando para cima, ou se quisermos apagar tudo de uma vez, vou apertar aqui no teclado Ctrl A ao mesmo tempo, selecionar tudo e apertar Delete para apagar. Então, o círculo nós iremos acessar ou por meio do comando no teclado, o círculo, cadê ele? Opa. Então, CI. Houve uma alteração aqui no comando. O C, como eu havia dado essa informação na aula anterior, os comandos aqui estão para a versão em inglês, os comandos em inglês, o comando em português CI. Né? Faça essa alteração aí no comando de vocês. Sou muito apegado aqui aos comandos em inglês, então houve esse equívoco meu aqui. Então, o comando círculo, comando CI, que habilita o círculo aqui no teclado, se for versão português. E se você quiser, você pode também clicar aqui no botão círculo para confeccionar o círculo. Então, nós temos aí várias maneiras de confeccionar este círculo, né? Então, nós temos aí 6 possibilidades diferentes. Então, quais são as possibilidades? Nós não iremos ver todas, veremos, quer dizer, veremos sim. Nós iremos ver todas, mas dentre essas possibilidades, as mais utilizadas são basicamente as primeiras, né? Tanto essa primeira opção, fazer um círculo por meio da definição de um centro e um raio, como a segunda, o centro e diâmetro. Então, os mais utilizados são esses, né? Eu vou mostrar aqui os demais, mas é apenas para título de informação. O mais importante aqui é você ter ideia de como fazer o círculo por meio desses dois comandos. Então, utilizando o primeiro comando aqui, né, que é o centro e raio. Então, as 6 possibilidades diferentes, elas estão disponíveis aqui na setinha para baixo, né? Então, nós temos aqui as 6 possibilidades, o centro e raio, centro e diâmetro. Vamos selecionar centro e raio, que é o que já estava habilitado antes, né? O centro e raio indica que para confeccionar esse círculo, eu vou clicar em um ponto qualquer, esse ponto será o centro dessa circunferência, e o próximo item que eu tenho que definir é o tamanho do raio desta circunferência. Então, eu vou fazer um raio aqui de, por exemplo, 150 unidades. Pronto, ó. Lembrando que raio, né? Raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade da circunferência, né? Então, aqui é o raio da circunferência. Então, nós temos esta possibilidade de fazer um círculo por meio de um ponto central, né, que é o centro da circunferência e o raio. E nós temos uma outra possibilidade, que são as duas mais utilizadas, que é a definição de centro e diâmetro. Na verdade, diâmetro, no final das contas, né? Então, o centro, vou clicar aqui, vou habilitar agora a segunda opção, apertei aqui na setinha para baixo, né? Aí apareceram algumas opções, centro e diâmetro. Centro e diâmetro, o centro é o centro realmente da circunferência, eu quero que o centro da circunferência fique mais ou menos aqui, ó. Então, vou clicar aqui e agora vou digitar o diâmetro. Então, diâmetro, relembrando o que é diâmetro, né? Diâmetro é o valor correspondente a 2 vezes o raio ou a distância entre as maiores extremidades, as maiores distâncias aqui entre as extremidades da circunferência.
Então aqui nós temos o diâmetro, que eu represento pela letra D, ou então por essa letra grega, o diâmetro do círculo, beleza? Então nós iremos definir agora o diâmetro do círculo. Então, vamos imaginar que eu queira fazer um círculo com as mesmas dimensões que o círculo que está sendo apresentado aqui à esquerda, né? Nós fizemos uma circunferência de raio 150. Se o raio desta circunferência tem 150, o diâmetro desta circunferência, obviamente, será 2 vezes maior, terá um diâmetro de 300 unidades. Então, eu vou digitar aqui 300, que corresponde ao diâmetro. Observe que tem aqui, ó, as mesmas dimensões, né? Mesma altura, mesma largura, tem as mesmas dimensões os círculos da esquerda e da direita, beleza? Temos outras possibilidades, né? Que é criar um círculo a partir de 2 pontos. Vamos imaginar que eu queira fazer um círculo entre esses 2 círculos aqui, entre esses 2 pontos. Então, eu vou selecionar aqui, ó, setinha para baixo, 2 pontos. Vamos selecionar aqui este ponto e este outro ponto aqui, ó. Aí eu vou intercalar um círculo entre os 2 pontos que eu defini, beleza? Temos mais outra possibilidade, que é utilizando agora 3 pontos. Então vamos, vou passar uma linha entre, deixa eu desabilitar aqui o ortogonal. Vou passar uma linha aqui, fazer uma espécie de cone. E definir 3 pontos aqui dessas linhas, entre as linhas e os círculos, né? Os círculos de cima, e esses 3 pontos aqui vão definir o círculo que eu irei criar aqui. Então, vou alterar aqui o comando para 3 pontos. Vou definir o primeiro ponto como sendo um ponto aqui nesta linha da esquerda, um outro ponto aqui na linha da direita e um terceiro ponto. Vamos ver se eu consigo um terceiro ponto. Não vou conseguir, porque senão o círculo vai ficar muito grande. Eu vou fazer um triângulo separado aqui melhor e deixar esse círculo dentro deste triângulo. Então vamos definir aqui um círculo a partir de 3 pontos, um ponto, 2 pontos e 3 pontos. Então, a partir desses 3 pontos eu defini um círculo. Obviamente que ele não está dentro do triângulo, né? Porque o importante é que ele não está dentro ou fora de um determinado objeto. O importante é que ele toque no mínimo desses 3 pontos, beleza? Existe um outro comando que eu consigo, aí sim, fazer com que esse círculo fique exatamente dentro deste triângulo, né? Que nós iremos ver daqui a pouco, beleza? Vamos para mais uma outra forma de confecção de círculo, que é o tangente e tangente raio. Então vamos agora utilizar este outro comando, tangente e tangente raio. Eu vou clicar aqui, ó, selecionei o comando. Eu vou aproximar um pouco mais a figura e vou desenhar agora um círculo a partir de 2 pontos, que será tangente a uma determinada entidade. Então eu quero fazer, por exemplo, um círculo que toque nessas 2 linhas, né? Então o ponto onde elas se tocam é o ponto tangente, né? O ponto único, né? Onde há o toque entre esses 2 objetos que nós vamos criar, né? A linha já existe aqui e o círculo, né? Então o ponto que eles se tocam é o ponto tangente. Então eu quero que o meu círculo toque nesta linha. Então, para mim, não importa qual a posição da linha no momento, eu apenas quero que ela toque nesta linha de cima e quero que ela toque na linha de baixo. Então, eu dou um clique aqui em cada uma das linhas, beleza? Então, já defini as 2 tangentes. Agora, eu vou definir o raio deste círculo. Então, vou inventar aqui um número qualquer, um valor de raio qualquer. Vamos imaginar que o raio tenha 40 unidades. Então, olha aí, ó. Então, o AutoCAD fez para mim aqui uma circunferência em que ela toca nesses 2 pontos e esse círculo tem
raio 40. Vamos fazer um outro círculo com raio, por exemplo, de 60 unidades, né? E observar se ele toca ainda nesses dois pontos. Então, mais uma vez, repetindo aqui o nosso comando, né? Eu quero que o círculo toque neste ponto e que tem um raio agora de 60 unidades. Vou digitar agora o raio 60 unidades. Observe que o raio agora é obviamente maior do que o anterior e que ele vai estar um pouco mais acima, pelo fato de ele ser maior, né? E pelo fato de ele ter, obviamente, um raio maior. Então, ele toca nesses dois pontos, que é o ponto tangente, né? O ponto único onde eles se tocam, e com raio de 60 unidades, beleza? Vamos agora ao nosso a última forma de confecção de círculo, que é utilizando aqui três pontos, né? Três pontos tangentes, que é o tangente, tangente, tangente. Então, vamos imaginar que queira fazer um círculo que toque nessas três linhas, né? Eu estou dizendo para o AutoCAD que o círculo fique aqui dentro, ó, nessas três linhas. Então eu vou clicar aqui na linha da esquerda, na linha da direita e na linha de baixo, automaticamente o círculo vai ser criado. Olha, observe que o círculo ficou um pouquinho menor, né? E mais centralizado, entre aspas, né? Porque ele tem que encaixar aqui entre esses três pontos, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer um outro círculo a partir de três pontos. Mais uma vez, vamos imaginar aqui um círculo que toque aqui neste ponto, que toque aqui, que toque aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bem simples aí de utilizar o comando, os comandos aqui apresentados, né? Centro e raio, centro e diâmetro, dois pontos, três pontos, tangente, tangente e raio e tangente, tangente e tangente. Bem simples, não é isso? Vamos agora a um exemplo. Vamos responder este exemplo. Vamos imaginar que nós queremos fazer três círculos. Cada círculo desse aí tem um diâmetro de 40 unidades e o do meio toca nos dois. Então, como é que nós poderíamos fazer? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não é uma regra, né? Não existe uma regra dizendo que eu tenho que fazer somente desta maneira. Aqui é uma maneira que eu, pela experiência, consigo fazer. Mas se você puder fazer de uma outra maneira, não tem problema, né? Vai depender da sua habilidade, da sua experiência, né? O tempo aí de utilização do AutoCAD, talvez você consiga fazer da maneira mais fácil do que eu, né? Esse mesmo desenho. Então, uma possível forma de desenhar este objeto, eu vou apagar tudo aqui, seria a seguinte. Vamos imaginar que a primeira eu faço aqui com utilizando o comando centro e raio, apenas para praticar, né? Centro e raio. Vamos lá, centro e raio. Primeiro, centro e raio. Se o diâmetro é de 40 unidades, obviamente o raio será de 20 unidades, né? O raio. Então, já cliquei aqui para definir o centro, falta agora definir o raio é de 20 unidades. Ficou pequenininho porque está muito distante. Vamos agora fazer um outro círculo, agora utilizando o diâmetro mesmo, né? Vamos utilizar aqui a nossa segunda forma de confecção de círculos, que é o centro e diâmetro. Então, vou colocar num ponto qualquer aqui e definir agora, já cliquei aqui no centro, já fixei o centro, agora tenho que definir o diâmetro. O diâmetro de 40 unidades. 40 unidades, ó, mesmo tamanho. Obviamente não estão na mesma direção, né, certinhos, mas isso aqui pouco importa no momento. Vamos agora fazer o terceiro círculo, né? O que eu sei aqui desse círculo é que esse círculo toca nesses dois pontos e que ele tem um diâmetro de 40 unidades. Então, se eu for tentar fazer esse círculo utilizando qualquer um desses métodos que nós vimos aqui, ó, os dois de cima, talvez ele não fique muito certinho, né? Ele não toque nesses dois pontos, porque eu tenho que definir onde é que vai ficar o centro. Então, se eu imaginar que o centro desse círculo fique aqui, e definir aqui 40 unidades, então observe, 40 não, 20.
que eu selecionei aqui, centro e raio, né? 20 unidades. Observe que o círculo não toca, né, nesses dois pontos. Então, ficou muito legal. Então, qual é a forma que eu tenho para confeccionar essa circunferência aqui do centro? Eu posso utilizar este penúltimo comando aqui, o tangente, tangente, raio. Então, eu vou dizer ao AutoCAD que esse círculo que eu quero criar, ele toca aqui à esquerda, né, nessa linha da esquerda, toca na linha da direita, e que o raio deste círculo é de 20 unidades. Beleza? E aí, fizemos aí o nosso exercício, né, conforme solicitado. Vamos agora a mais uma forma de confecção de desenhos, né, que é o comando chamado de arco, né, que é o comando utilizado para gerar arcos. Lembrando que arco nada mais é do que uma parte de uma circunferência. Então, uma curva qualquer, ela é chamada de arco. E se nós pudéssemos prolongar esta curva, ela obrigatoriamente formaria um círculo. Beleza? Se eu prolongasse aqui esse desenho formaria um círculo. Então, o arco é uma parte de um círculo. Então, o que nós iremos fazer aqui são estas entidades geométricas, os arcos. E daí nós temos diversas maneiras de fazer arcos aqui no AutoCAD. Temos diversos comandos utilizados para isso. Nós iremos ver os dois mais utilizados, né? Que é a forma que nós utilizamos aqui definindo 3 pontos, e uma outra forma que é definindo um início, o centro e o fim deste arco. Beleza? Então temos muito mais maneiras de se criar arcos, mas nesse momento não é tão importante falar sobre todos eles agora. O importante é falar sobre aqueles que são mais utilizados, ou aqueles que facilitam mais a nossa vida. E esses dois já são suficientes aí para a confecção de arcos. Vamos lá? Então, eu vou explicar como é que faz um arco utilizando este exemplo aqui, né? Então, vamos imaginar que nós temos um arco deste tipo, que eu queira fazer um arco desta maneira. Então, utilizando os métodos que foram mostrados aqui, os métodos de 3 pontos e o método início, centro e fim, vamos inicialmente fazer o arco utilizando este primeiro método, né? Que define 3 pontos. Beleza? Então, o arco ele vai ser encontrado aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O arco. E aí, se nós clicarmos aqui na setinha para baixo, nós temos aí várias opções de confecção de arcos. Como indicado, né, nós só iremos utilizar esses dois primeiros, né, 3 pontos, início, centro e fim. Já é suficiente para a confecção de arcos aí no dia a dia no AutoCAD, beleza? Então vou primeiro apagar aqui o desenho que está aqui, depois selecionar o comando arco e vamos definir aqui o nosso desenho. Bem, então selecionaremos aqui o arco, né? Essa primeira opção mesmo, 3 pontos, seleciono e defino os 3 pontos, um aqui, outro aqui e outro mais embaixo, né? Fiz aqui no sentido horário, no sentido anti-horário da mesma forma, né? Começando de baixo para cima. E confeccionamos aí o nosso arco. Bem simples de utilizar o comando, né? Vamos agora à segunda forma, que é utilizando o início, centro e fim. Muita atenção na hora de confeccionar desenhos desta forma. Opa, vamos voltar aqui e tal. Confeccionar desenhos desta forma, nós iremos confeccionar um ponto para este tipo de arco. Nós iremos definir um ponto inicial, que é o chamado aqui início. Depois, o segundo ponto corresponde ao centro dessa circunferência. Vamos imaginar que o centro fique mais ou menos aqui. E o terceiro ponto é o final da circunferência, aqui, ó.
Beleza? Então esse aqui é o primeiro ponto, este é o segundo ponto, que é o centro, o terceiro ponto é o final da circunferência. Então se eu quiser fazer um arco desta forma, eu falei circunferência, mas quero me referir a arco, né? Se eu quiser fazer um arco desta maneira, né? Vou clicar aqui, definir o centro e agora o terceiro ponto, que é o final do arco, beleza? Algo que eu gostaria de chamar a atenção na confecção desse tipo de arco é com relação a sequência que você vai utilizar e o formato que o arco vai assumir. Se eu fizesse ao contrário, por exemplo, definisse o primeiro ponto aqui, o início, o centro, obviamente, aqui, né, o ponto do meio e o final aqui, o arco ele ficaria voltado para baixo, né? Comprovando, primeiro ponto aqui, segundo ponto centro, terceiro ponto aqui embaixo, o arco fica voltado para baixo. Por quê? Porque neste tipo de confecção, o método que utiliza o início, centro e fim, a ordem do círculo obedece sentido anti-horário. Então, se nós começarmos a partir deste ponto, né, e formos subindo, segundo ponto aqui, que é o centro, né, o terceiro ponto aqui em cima, o círculo, ou o arco, né, se eu falar círculo, eu quero se referir ao arco, né, o arco formado, ele começa neste ponto e é desenvolvido no sentido anti-horário, beleza? Então, se nós começássemos a partir deste ponto, né, e formos descendo os pontos, né, a sequência de pontos, continuando aqui o movimento, né, no sentido anti-horário, ele tende a formar um arco voltado para baixo. A mesma coisa é em relação a arcos voltados para a direita ou para a esquerda, né? Então, se eu começar com o primeiro ponto aqui em cima, o segundo ponto, que é o centro, aqui embaixo, e o terceiro ponto aqui embaixo, que é o final dessa circunferência, é o final do arco, se eu iniciei aqui, né, no sentido, continuando o movimento no sentido anti-horário, o arco será voltado para a esquerda. Agora, se nós fizermos de baixo para cima, o primeiro ponto aqui, o segundo ponto centro, o terceiro ponto em cima, o arco vai ficar voltado para a direita, porque ele vai continuar o seu movimento no sentido anti-horário, formando um arco com a sua abertura, né, ou a sua barriga, entre aspas, né, voltado para a direita. Então, comprovando o que foi dito, vou selecionar aqui o comando mais uma vez, de cima para baixo, primeiro ponto, ponto central e o ponto de baixo, né, o terceiro ponto, ponto final. Mas observe aí que ele forma um arco voltado para a direita. Agora, se nós fizermos de baixo para cima, primeiro ponto aqui, o ponto central aqui, e o terceiro ponto, ponto final aqui, ele forma um arco voltado para a direita. Então, observe aí que é bem simples a confecção de arcos. Vamos agora ao nossa última entidade de hoje, nosso último objeto de hoje, que são as elipses. Então, a elipse é um comando, obviamente, utilizado para confecções de elipses, obviamente. E nós temos aí várias possibilidades de confeccionar esta forma geométrica. Então, a primeira delas, nós iremos ver, é a definição de um eixo e excentricidade. Então, vamos apagar aqui os nossos desenhos e começar a confecção da elipse. Então, para confeccionarmos a elipse, vamos selecionar o respectivo comando. Então, se clicarmos aqui na setinha para baixo, nós temos três tipos, né? Vamos fazer a elipse com a primeira forma aqui, ó, definindo um centro, definindo as excentricidades, né? Que são agora os eixos longitudinais, né? Os eixos longitudinal, como esse aqui, por exemplo, não, que é o eixo da maior distância, e o eixo transversal, que é o eixo que vai indicar a espessura, entre aspas, da
da elipse, né? Então, eu posso definir aqui manualmente ou então definir um valor com um comando no teclado. Vamos imaginar que seja aqui com o valor 10 unidades, beleza? Então, essa é a primeira forma de confecção de uma elipse. Nós temos uma segunda forma, que é o centro e dois eixos. Então, vamos mudar aqui, ó, centro e dois eixos. Então, vamos definir aqui o centro, vamos definir o primeiro eixo, que é o eixo da horizontal aqui, ó, o lado maior, nesse meu caso aqui, né, o lado maior, e o lado menor, ou o raio menor, né, o raio maior e o raio menor. E a terceira forma de confecção de elipse é o arco elíptico, né, ou arco e elipse, onde nós definimos aí o centro, a distância longitudinal e a distância transversal, mais uma vez, né? Aí eu posso agora definir de acordo com qualquer ponto aqui da elipse, né? Não precisa ser necessariamente o raio, essa distância do centro até a maior distância 1, que eu vou chamar maior distância 1, a maior distância 2 seria essa transversal aqui. Eu posso escolher qualquer ponto da elipse, beleza? Então, bem simples aí de confeccionar as elipses. Nós temos aqui um exemplo, né? Vamos fazer uma elipse como está sendo solicitado. Então, a maior distância tem, ou maior raio, tem dimensão 12 unidades e o menor raio, né, a menor distância, tem valor 5. Vamos apagar tudo, selecionar aqui qualquer uma das formas ou selecionar a primeira opção. Vamos definir um centro, vamos definir agora a dimensão da maior distância, o maior raio, que corresponde a 12 unidades. 12 unidades. E agora a menor distância, que é esse raio aqui, que vale 5 unidades. Então, 5 unidades, definida aí a nossa elipse de tamanho 12 por 5. Bem simples aí de confeccionar uma figura como a elipse. Vamos agora, pessoal, alguns exercícios. Vamos praticar aí algumas figuras que nós... algumas figuras geométricas realmente, né, que nós estudamos na aula de hoje, né, e aproveitar e relembrar conceitos da aula passada. Lembrando que nossas aulas de AutoCAD, elas, sempre que possível, elas irão sempre englobar o que nós já estudamos. Então, nós já vimos linha, então você pode observar aqui que nós temos um desenho que tem linhas retas, ó. Então, você pode fazer esta parte de baixo utilizando o que nós já aprendemos, e nossas aulas seguirão desta forma, né? Nós iremos fazer uma aula em que iremos, de certa forma, acumular e jogar aqui para vocês aqueles conhecimentos que já foram adquiridos, né, ao longo da disciplina. Então, resolvendo aqui a primeira questão, elabore na AutoCAD a elipse com as características mostradas abaixo. Nós temos uma elipse que tem o maior raio, valor de 25 unidades, e o menor raio com valor de 10 unidades. Ele pede para definir o primeiro ponto aqui, né, um ponto central. Vamos apagar esta elipse. Eu vou utilizar o primeiro comando mesmo, né, centro. Definir o centro. Vamos definir agora o maior raio, que corresponde a 25 unidades, um pouquinho grande, e o menor raio, que corresponde a 10 unidades. Né? Ele está apontando aqui para baixo, mas o que eu fizer para baixo tem o mesmo valor, com a direção voltada para cima, né? O sentido voltado para cima. Então, respondendo aí a primeira questão, uma elipsezinha aí de 25 por 10. Vamos agora à questão de número 2. Faça no AutoCAD o desenho abaixo. O desenho abaixo tem uma aparência aqui de um sorvete. Vamos desenhar essa espécie de sorvete.
Então, como é que nós poderemos fazer esta figura? Então, se observarmos bem, né, nós temos duas figuras geométricas, nós temos um triângulo e um semicírculo em cima, né? Então, nós temos várias maneiras de fazer esse desenho, mas utilizando os conhecimentos que nós já adquirimos até o momento, nós poderíamos fazer de duas maneiras, né? Poderíamos começar com o cone aqui embaixo, né? Utilizando linhas para fazer esse triângulo, é uma maneira, ou eu poderia começar aqui embaixo utilizando um polígono, né? Um polígono de 3 lados para fazer esse triângulo aqui embaixo. Mas vamos fazer este triângulo utilizando linhas. Então, a sugestão, né? Qual seria uma possível maneira de se fazer esse desenho? Eu vou habilitar aqui o comando orto para garantir que ele faça uma linha horizontal. Observe que essa linha ela tem tamanho 30 unidades, então vou digitar aqui a dimensão, 30 unidades. E como eu quero fazer um triângulo que tem altura também 30 unidades, então o que é que eu posso fazer? Eu posso descobrir o centro dessa linha e fazer uma linha perpendicular a este ponto central, esta linha horizontal. Então, o que eu quero falar é o seguinte, ó, o ponto central é esse pontinho representado pelo triângulo. Então, já explicando o que é esse triângulo. O triângulo é um comando que nós habilitamos para que ele identifique o centro daquela reta, é o ponto central daquela reta. Então, o ponto central está aqui. Ó. Então, ele fixa o meu cursor, basta só aproximar que ele já fixa o cursor no ponto central. E a partir deste ponto, eu vou criar uma linha de 30 unidades para baixo. Beleza? Vou cancelar aqui o comando. E o que eu irei fazer agora são as linhas que faltam, né? Então, vou clicar nessa extremidade e clicar aqui na ponta de baixo. Observe que o orto está habilitado, então eu só posso fazer linhas horizontais ou verticais, mas isso não me impede de fazer linhas diagonais. Então, se eu clicar aqui no quadradinho que ele fixou o ponto aqui, eu clicar aqui, ele faz essa linha diagonal, beleza? Mas ele só faz essa linha diagonal nesta condição, se nós tivermos dois pontos já pré-definidos para montar essa linha, para criar essa linha. Se nós não tivermos, né, o comando orto não permite que nós consigamos fazer linhas diagonais, somente na horizontal ou na vertical. Então, seguindo aí a mesma lógica, né, eu vou fixar o cursor aqui nessa extremidade e clicar no ponto. E observe que a linha foi criada, a diagonal, né? Como eu não preciso dessa linha do meio, eu vou remover essa linha do meio. Então, note que para fazer o triângulo, eu não tenho um comando específico para montar o triângulo, a não ser o polígono, né? Eu posso montar um polígono em 3 lados. Eu tenho que dar o meu jeito, vamos assim dizer, para montar essa figura. Então, você pode fazer desta forma, assim como se você souber de uma outra maneira, né, de como desenhar esta figura, né, um outro método, de forma que ela fique com essas dimensões, também não tem problema nenhum, né? Pode ser que você encontre uma maneira muito mais simples do que essa para fazer, assim como você pode também tentar desenvolver esse mesmo desenho, esse mesmo objeto de uma maneira mais complicada ou mais complexa, né? Então chegaremos ao mesmo resultado, que é a confecção do desenho, a confecção do triângulo. O importante é chegar no resultado final. Então é uma forma de você fazer, né? Utilizando essas referências, né? Que nós iremos sempre que possível utilizar essas referências para confeccionar um desenho, né? Passar uma linha, depois excluir essa linha e coisas desse tipo. Em cima, nós temos um semicírculo, e semicírculo na verdade é um arco, né? Então nós poderemos fazer um arco aqui em cima e utilizando as técnicas que nós vimos a respeito da confecção dos arcos, eu vou selecionar aqui o arco, escolher qualquer uma delas aqui, né? Eu sugiro escolher esta segunda opção, início, centro e fim. É uma das mais utilizadas em desenhos de plantas baixas, na confecção de portas, por exemplo. É interessante utilizar esse comando arco nessa segunda opção aqui, ó, início, centro e fim. Então, mais à frente nós poderemos ver alguns exemplos de confecções de plantas baixas aqui no AutoCAD. E aí, se nós tivermos a oportunidade,
veremos como fazer estas portas utilizando os arcos, beleza? Então, lembrando daquela lógica da sequência que é utilizada para confeccionar o arco, né? Se começarmos aqui da direita para a esquerda, esse arco fica voltado para cima, então eu vou clicar no primeiro ponto aqui. O segundo ponto é o ponto central, né? Que é uma espécie de raio desse semicírculo. E o terceiro ponto é esta outra extremidade, ó. Vou clicar aqui, observe que fizemos o semicírculo. Para mim não importa muito o tamanho dos raios, né? Os raios, obviamente, o raio desse semicírculo é de 15 unidades, porque a linha tem uma dimensão de 30 unidades, né? Então a metade 15. Logo, esses 15 correspondem ao raio deste arco, certo? Vamos agora a mais uma questão, a última questão: desenhar a peça mostrada abaixo no AutoCAD. Vamos lá, vamos desenhar esta peça aqui, ó, que eu farei de uma maneira, porém esta não quer dizer que seja a única possível, né? Você pode utilizar um outro método, uma outra metodologia, uma outra sequência para chegar ao mesmo desenho. Então, observe que nós temos algumas linhas, né? Linhas retas, tanto na horizontal quanto na vertical. Além disso, temos dois círculos e, se observarmos bem, nós temos aqui, ó, um arco que liga essas duas linhas, a linha vertical com a linha horizontal, né? Então, vamos tentar fazer este desenho. Vou apagar aqui o sorvetinho e começarmos aí o nosso desenho. Vamos lá? Bem, vamos iniciar. Vou começar deste ponto aqui, ó. Este ponto tem 30 unidades. Vou selecionar aqui o comando linha, que nós já estudamos antes, né? Como eu falei, sempre que possível nós iremos fazer desenhos que englobam em conhecimentos de outras aulas. Vai ser algo meio que cumulativo, né? O aprendizado. Então tem 30 unidades para cima. Para a direita, não temos informações aqui em cima, mas se observarmos aqui embaixo, né, temos essa dimensão que corresponde a 30 unidades. Daqui para cá, corresponde à dimensão do raio, né, que corresponde a 15 unidades. Logo, nós teremos aqui 15 unidades mais 30. Deste lado aqui da esquerda, o raio que aparece aqui, na verdade, o diâmetro que aparece aqui, né, é o diâmetro deste círculo e não do arco. Foi bom falar sobre isso, né, porque esse raio aqui que está sendo indicado é o raio do arco, beleza? É o arco do arco, é o raio do arco, desculpa, não o raio do círculo, desse círculo aqui, ó. E os 10 que aparecem aqui correspondem ao diâmetro deste círculo. Então, vamos imaginar que supor que esta figura ela seja simétrica. Isso quer dizer que o lado direito, se dividirmos ao meio aqui, né, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Isso quer dizer que este lado também tem 15 unidades. 15 unidades. Logo, no total, teremos aí uma dimensão de 60 unidades, né? 15 mais 30 mais 15, 60 unidades. Então, vamos fazer uma linha com 60 unidades para a direita. Para baixo, a mesma coisa. Para baixo, 30 unidades também, beleza? Bem, aqui em cima, né, nós temos uma linha horizontal que não é informada a sua dimensão. Ele nem informa qual é a dimensão, ou seja, a distância dessa linha horizontal superior para esta linha
nós queremos fazer. Como não há nenhuma informação, vamos atribuir valores, né? Vamos chutar um valor aqui. Vamos imaginar que ela tenha valor aqui de 10 unidades, né? Eu estou chutando porque, por meio de subtrações aqui, nós não conseguimos encontrar este valor, né? Então, vamos supor que tenha 10 unidades. E como é que eu vou fazer para encontrar essas 10 unidades de distância, né, em relação a essa linha horizontal aqui? Então, nós podemos utilizar o seguinte artifício, né? Nós poderíamos fazer uma linha. Vamos lá, ó. Eu selecionei o comando linha. Vou clicar aqui na aresta desta figura. Tá, ó. Já está habilitado para que eu possa fazer a linha. Vou desabilitar o orto aqui, ó. Desabilitei. Vou habilitar novamente o orto. Vou fazer uma linha para baixo com tamanho 10. Então, ó, esta linha que eu criei uma linha agora, que ela está sobreposta a essa linha maior que tenha 30 unidades de comprimento. Beleza? Então, vou agora fazer uma outra linha com tamanho 60, direcionado para a esquerda. Lembre que eu havia feito uma linha aqui com tamanho 10 unidades, né? Então, na verdade, nós temos duas linhas, uma com tamanho 30 unidades e temos uma outra com tamanho 10 unidades, né? Uma está sobreposta à outra, a menor está sobreposta à maior. Então, se nós não retirarmos essa linha de 10 unidades, né, que está por cima da linha de 30 unidades, essa linha pode causar algum problema em algum momento no seu desenho. Então, se você fizer uma linha, né, que ela não está prevista no seu desenho, não está aí prevista no objeto que você está passando aqui para o AutoCAD, eu sugiro que você retire essa linha, não deixe essa linha aqui, porque ela pode atrapalhar em algum momento. Beleza? O que nós fizemos aqui foi apenas um artifício para a gente medir essa distância de 10 unidades, assim como eu poderia fazer uma linha começando de baixo para cima, né, com tamanho de 20 unidades para cima. Então, a gente vai chegar ao mesmo ponto ali, ó. Então, serviria de referência para que nós possamos fazer essa linha horizontal que está a 10 unidades de distância da linha de cima, da linha superior, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido aí esse artifício, que é bastante utilizado aqui no AutoCAD, para definirmos distâncias. O mesmo acontece com esta linha aqui de baixo, ó. A linha de baixo, já que a distância total é de 45 unidades, daqui para cá nós temos 10. Então, qual é a sugestão? A sugestão é nós subtrairmos as 45 unidades de 10, né, que é essa distância, restando então a distância daqui, deste ponto para este, 35 unidades, beleza? Vai dar 45, né? 35 mais 10, 45, que é esta dimensão. Então, vamos à confecção desta linha, né? Então, qual é a sugestão? Vamos utilizar o mesmo artifício, né? Havia um desenho aqui, mas eu apaguei, para explicar como é que vamos fazer, né? Vamos, a partir do meio, criar uma linha para baixo com o tamanho 35 unidades e perpendicular a ela, vamos criar uma linha com 15, né? Com 15 unidades para a direita, beleza? Temos que fazer agora uma linha para a esquerda. Nós tínhamos a opção de criar essa linha, né? Selecionando o comando novamente, linha, clicando aqui neste ponto e direcionando para a esquerda e digitando o tamanho 15 unidades. Nós poderíamos fazer dessa forma, mas observe que eu vou criar aqui duas linhas individuais, né? Assim como eu posso utilizar esta outra maneira, esta outra forma de criar essa linha para a esquerda. Então, eu posso selecionar a linha e estender, olha aqui, ó, apareceu aqui esticar, eu posso estender essa linha para a esquerda. Então, o que é que eu tenho que fazer? Basta apenas clicar na extremidade que eu quero estender ou esticar e direcionar para o lado que eu quero estender, ou o contrário, se eu quiser encurtar também esta linha, eu posso, né? Poderia arrastar para a direita, né? Mas eu quero estender, eu vou arrastar para a esquerda e digitar o valor que eu quero
estender, né? A quantidade, a dimensão que eu quero estender, 15 unidades, beleza? O próximo passo, né? Só retirar essa linha agora, que era só para referência. Vamos agora fazer os arcos, né? Vou apagar tudo aqui para despoluir um pouco o desenho. Nós temos dois arcos, né? Um à esquerda e outro à direita. E vamos começar por este da esquerda, né? Lembrando que a sequência, né? Se nós utilizarmos este modo, né? De confecção de arco, início, centro e fim, a sequência vai ser, né? Já que eu quero fazer voltado aqui para baixo este arco, a sequência será, né? O primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui no centro da circunferência do círculo, né? E o terceiro ponto aqui embaixo. Agora observe que aqui embaixo nós não temos muitas referências para definir esse ponto central. Então, como é que nós temos que fazer, né? Vou selecionar aqui o arco, o primeiro ponto será esse, o segundo ponto, o centro. Eu não tenho nenhuma referência, mas eu sei qual é a distância deste raio aqui, né? Eu sei a distância dessa linha, que corresponde a 15 unidades, né? Porque corresponde ao raio deste arco. Então, eu posso digitar a dimensão aqui do raio, beleza? Da distância desse ponto ao centro, que é de 15 unidades. O próximo ponto é o ponto que coincide com a extremidade da linha. E aí nós fizemos o nosso arco, né, do lado esquerdo. Vamos fazer a mesma coisa para o lado direito. Vamos selecionar arco, né? Lembrando agora que eu quero subir esse arco, né, ele voltado aqui para a direita. Nós temos que iniciar deste ponto, o ponto 1, depois o ponto central e o terceiro ponto, este ponto final aqui, né, que ele vai criar um arco no sentido anti-horário, né, de baixo para cima, tendo esta dimensão. Então, o primeiro ponto aqui, o segundo ponto é o ponto central, o centro deste arco, que tem um raio de 15 unidades, e o terceiro ponto aqui na extremidade da linha, beleza? O nosso desenho já está quase pronto. O que nós temos que fazer agora é definir os círculos, né? A posição dos círculos, a posição e as dimensões dos círculos. Observe que o diâmetro do círculo é de 10 unidades e ele encontra-se aqui na junção, né, dessas duas linhas que correspondem aos raios, né, deste arco. Então, e que corresponde esse ponto corresponde ao centro do arco. Então, o círculo será concêntrico ao arco, ou seja, todos estarão no mesmo centro, né, terão o mesmo centro. E aqui fica meio difícil de encontrar esse centro, mas utilizando aqui os nossos artifícios para descobrirmos onde fica este local, podemos fazer duas linhas, né, com tamanho de 15 unidades para a direita e 15. Bom, basta apenas fazer isso, né? Então, se nós quiséssemos, poderíamos também fazer de baixo para cima, né, a partir deste ponto aqui embaixo, até o centro, 15 unidades. Aí eu consigo definir o local onde eu possa fazer esse círculo, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o lado direito, né? Vou puxar aqui para a esquerda com tamanho 15 unidades. Deixo essas duas linhas aqui apenas como referência, né? O nosso círculo vai ter centro coincidindo aqui com essa extremidade, com as extremidades dessas linhas. E vamos agora desenhar o nosso círculo. Como nós temos o diâmetro, né? Vamos utilizar aqui o valor direto do diâmetro, mas se quiséssemos poderia utilizar o raio como referência. O raio aqui é a metade, né? 5 unidades. Vamos utilizar o diâmetro. Então, vamos selecionar aqui centro e diâmetro. O centro vai ficar aqui, o diâmetro do círculo é de 10 unidades. O mesmo acontece. Opa, não é o comando linha que nós queremos, é o comando círculo não ficou. O comando que nós queremos é o comando círculo. Ponto central aqui, dá uma puxadinha para começar a confecção do círculo. Ele tem diâmetro 10. E aí está feito o círculo. Vamos agora retirar essas linhas que
que serviram de referência, né, para posicionamento. E aí nós temos o nosso objeto pronto, nosso desenho pronto, conforme o solicitado aqui na pergunta, né? Beleza, pessoal? Bem fácil aí de fazer o desenho, bem simples. Espero que vocês tenham entendido, né? E para que vocês possam praticar agora em casa, vou deixar alguns exercícios para que vocês pratiquem, né? E coloquem, consigam pôr em prática, né? Aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Então, eu vou deixar aqui 3 perguntinhas, né? A primeira e a segunda. Uma que é para desenhar uma elipse. A questão 2, para desenhar estas figurinhas aqui, ó, não se preocupar com as cotagens, não precisa colocar as cotagens, até porque eu não mostrei ainda, vou mostrar como se representam as cotagens, não precisa representar nesse momento, apenas os desenhos aqui, ó. E a terceira questão, um desenho um pouco mais, não vou dizer muito complexo, né, mas é um pouco mais elaborado, que vai necessitar aí um pouco mais da, da, da sua habilidade aí, né, de ter compreendido essa compreensão da aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, vou deixar as atividades, espero que vocês resolvam, né, façam os desenhos e até a nossa próxima aula com o comentário desta atividade e com a continuação do nosso assunto. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.